Boa noite a todos agora, oficialmente. Eu queria dizer para vocês que estou muito feliz com a participação do nosso amigo Daniel Ramos. Daniel é um parceiro do DSD, também está de mudança aí para Madrid a partir do próximo ano. Já está com data marcada, né, Daniel? Fevereiro. Isso Vai aí. com a família, vai trabalhar lá junto ao Plano Center. Daniel é ortodontista, trabalha com Invisalign há muito tempo. Tem uma representação aqui no Brasil também da Propel. A Propel é uma empresa que faz uma aceleração do movimento. É um produto que eu não sei se vocês conhecem, que ele acelera o movimento do alinhador. Então, por exemplo, ao invés de você trocar os alinhadores a cada 15 dias, Daniel, me corrija se eu estiver errado, mas você usando essa tecnologia, você consegue trocar o alinhador a cada 3, 4, 5 dias. É isso Né? aí. E o Daniel também, ele ajudou e vem ajudado bastante no que diz respeito a esse fluxo do DSD com a Invisalign. Né? Daniel, por ser muito experiente com a Line, ele vem ajudando bastante o Planning Center a implementar esse fluxo, e ele é um dos responsáveis por esse produto, né, que é a integração DSD e Invisalign, é um produto do Planning Center também. E o Daniel é um dos responsáveis por esse produto, e por isso, para essa integração fluir melhor ainda, ele está indo para Madrid a partir de fevereiro, com a família, filhos de Malicuia. Então, É isso Daniel, aí. seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Daniel está falando de Porto Alegre, não é isso, Daniel? Isso aí. Estamos em casa Muito hoje. obrigado pelo convite, eu fico muito feliz. Isso engrandece bastante a nossa aula. Quer dizer, o pessoal da turma 1, que eu dei em setembro, eu falei sobre essa integração e mostrando 2 ou 3 casos que eu tenho, né? E eu tenho certeza que você vai jogar isso para um outro nível. E muito obrigado de novo pela participação. A casa é sua aí, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Então, com prazer é todo meu primeiro. Né? A gente fica uma mão lavando a outra também, porque quando eu fiz um curso sobre DSD Invisalign para um grupo de ortodontistas, eu queria que alguém falasse sobre Natural Restorations e toda a parte de laboratório. Eu chamei o Ângelo, que também prontamente atendeu. E para mim estar aqui entre vocês é uma oportunidade muito legal, tá? Porque eu sei que talvez a maioria não seja ortodontista, então até hoje eu tive cuidado de não querer falar de biomecânica, não é o propósito da aula. E eu vim trazer um pouco do que vem sendo a minha rotina como ortodontista, tá? E vou ilustrando de acordo com todos os processos e passo a passo que existe dentro desse workflow. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui, tá, Angelo? Não sei se vocês Sim, estão claro. vendo aqui o meu Tá Keynote. perfeito. Entrou? Deixa eu Entrou. botar aqui vocês aqui para cima. Então, esse workflow, né, entre o DSD e Invisalign, ele veio para trazer aquele link, né? O Christian fala muito isso, o link, the missing link, que era algo que eu, como ortodontista, pecava em não prestar tanta atenção. A gente tinha essa rotina, né? O ortodontista, ele já olha a boca e pensa em movimento. O cirurgião olha a boca e pensa, né, em retalhos, em procedimentos cirúrgicos. O reabilitador já pensa em mudar o formato do dente. E eu mudei. E eu acho que hoje, trabalhando em equipe, eu já aprendi demais com os meus colegas e venho oferecendo aos meus pacientes uma ortodontia muito mais completa. Tá? Então, eu sou ortodontista há 20 anos. Tá? Então, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Sou professor em universidade aqui em Porto Alegre. Sou professor convidado em Houston, lá com Todd Shire, o Giancarlo Romero. São também DSD members e speakers. Sou ortodontista na Well Clinic. Então, essa experiência que hoje me posiciona lá no Planning Center, ajudando o Christian, o Francis e toda a equipe a tentar melhorar a performance, a experiência dos usuários desse produto, vem muito por causa da parte clínica, tá? E que é onde eu vou hoje aqui mostrar para vocês. Um pouquinho, né, da minha rotina entre Porto Alegre e São Paulo.
as duas cidades são quase minhas. Eu sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, mas venho nos últimos anos indo todo mês para São Paulo para poder atender os pacientes lá na UEL, e que foi onde realmente que deu o clique para mim, onde realmente eu percebi que tinha algo diferente ali. Então, muito antes de ser ortodontista lá, eu já tinha ido num curso, convidado pelo Renato Mussa, fui falar sobre Propel, e tive a oportunidade de estar lá com o Christian, veio o Kenji Ojima do Japão, e onde a gente começou a entender que a ortodontia tinha mudado radicalmente, e que eu precisava acompanhar isso. E foi onde eu investi esses últimos anos. E poder trabalhar numa equipe desse nível, e de certa forma com o Ângelo também, a gente tem, sim, um aprendizado muito grande. Ver profissionais do mais alto nível e a gente poder discutir os casos em cima de uma proposta muito visual, uma proposta onde todos participam, é algo muito interessante. E o mantra na clínica é sempre o paciente em primeiro lugar. Como a gente vai melhorar a experiência do paciente. E nesse ponto, a ortodontia, por anos, ela era uma pedra no sapato do reabilitador. Vocês que são reabilitadores sabem disso. A ortodontia, ela era um problema. Era um problema que demorava, era um problema que muitas vezes queria ser evitado. O paciente chegava dizendo que não queria fazer orto. Então, eu entendo isso. Hoje eu entendo muito mais do que eu entendia lá atrás. E por quê? Eu tenho que ser realista aqui, honesto, em dizer que a ortodontia que eu oferecia, e que era o que tinha, era quase como uma viagem com destino desconhecido. É como se a gente estivesse vendendo uma viagem para um cliente e ele perguntasse: bom, Daniel, para onde é que está me levando? Um lugar bacana, bonito, vai gostar. Era o que eu falava para meus pacientes em relação à ortodontia. Vai ficar bom, vai ficar classe 1, vai ficar mais ou menos parecido com esse outro caso. E alguns pacientes se embarcavam, mas eu não tinha ideia da quantidade de pacientes que acabava nem vindo para mim. Eu não imaginava isso. E a gente entende isso hoje. E quem me abriu os olhos foi o Christian no curso, quando ele me trouxe dados em que, se a gente for considerar os casos de reabilitação, 74%, isso talvez o Ângelo tenha mostrado, não vou perder tanto tempo aqui, a maioria se beneficiaria da orto, e existe uma quebra muito grande entre a necessidade e o diagnóstico. Por quê? Porque quem está ali coordenando não é o orto, muitas vezes, é o reabilitador que não tem um preparo para a ortodontia, e somado a isso, um paciente que não quer fazer orto, então uma grande minoria dos casos, que acabava fazendo tratamento, mas muitos poucos, e o resto se perdia, e se faziam tratamentos que muitas vezes não era o ideal. Então, um bom reabilitador hoje entende isso. Com os recursos que existem, é muito fácil perceber. Vocês que viram todo o roteiro do DSD, tanto no app quanto usando o Planning Center, no Keynote, é muito visual, é muito fácil entender. Mas sem o DSD, que era o que eu tinha lá atrás, o paciente não queria orto, somava isso, o dentista ele não percebia o benefício da ortodontia, porque os casos que ele encaminhava era uma hora que demorava 2 anos, e que muitas vezes retornava o paciente e não estava exatamente como ele queria. Então, isso desencorajava eles, e já somando o paciente que não quer, muito demorado, não era previsível, e era um custo a mais. Então, por vários fatores, explica o slide anterior. Eu, como ortodontista, o que eu posso dizer? Nesses 20 anos, o que eu percebo? Quais eram as principais reclamações dos pacientes? Para mim, em relação a tempo, conforto, previsibilidade, e por muitas vezes não ter boas notas nesses itens, se perdia a confiança. Então, quando o tratamento finalmente terminava, os pacientes eles já estavam saturados, eles já não aguentavam mais, era um paciente que não indicava tão bem, e que quando alguém perguntava, nossa, eu não aguentava mais, arranquei aquele aparelho. Então, era esse tipo de paciente que ia embora. Isso é muito ruim para o nosso negócio. E eu avaliando os meus casos, e aqui é um caso de alinhador, gente. Vocês estão vendo aqui pelos attachments e tudo mais, onde a gente teve um sucesso ortodonticamente falando. Se eu fosse pensar em ortodontia de livro, classe 1, linha média, overjet, overbite, tudo isso, é um caso que finalizou bem. Mas e aí, o paciente está feliz com o sorriso? Será que ela gostou do sorriso? Será que eu não poderia ter ido além? Eu poderia, poderia sim. E a gente reconhece aqui que se não fosse depois a paciente ter topado fazer outros procedimentos, a minha horta seria muito falha. E a paciente poderia ir embora, nunca ficar satisfeita e procurar outro profissional que queria resolver o problema dela. Então,
a gente entender isso é o primeiro passo, como ortodontista, tá? Entender que a gente tem hoje recurso para tornar o tratamento mais rápido, mais previsível, que a gente consegue visualizar o resultado antes, que a gente consegue testar. Então, existem muitos recursos e está à nossa mão. Tá? E a gente tem que aprender a responder essas perguntas, gente. Por que a gente precisa ser guiado pela face? Por que que a ortodontia hoje, inevitavelmente, ela é digital? E, no meu caso, que é 100% dos meus casos, por que que a gente também acelera? Né? Porque vem para responder aquelas queixas dos pacientes. E, principalmente falando de DSD, uma ideia ela é só boa quando as pessoas entendem ela, senão ela pode ser perdida. Então, qual é a quantidade de dentistas que tem na sua cabeça exatamente o que vai fazer, já está conseguindo até imaginar aquele sorriso que vai ficar lindo, mas não consegue mostrar isso para o paciente. E por causa disso, o tratamento ele não vai para frente. Tá? Então, o DSD, naquela viagem desconhecida, e fazendo uma homenagem lá ao Planning Center, ele já consegue colocar de cara um pin no mapa dizendo exatamente aonde o paciente está indo. Tá? Então é possível não somente dizer, olha, vai estar indo assim, mas inclusive fazer um test drive virtual, como se a gente colocasse aqueles óculos 3D e fizesse uma imersão na cidade, né, de Madrid antes de viajar. E isso vai despertar muito desejo. Então o mockup é a maneira que o paciente tem de viver isso um pouco e ir para casa com aquilo na cabeça. Né? Então, o DSD é uma ferramenta absurda para isso. E com isso, depois que o paciente quer, a gente tem que aprender a como entregar. Né? Então, nessa brincadeira dessa viagem, eu vejo o tratamento convencional de ortodontia com brackets, era uma viagem cheia de escalas, em classe econômica, que o paciente achava desconfortável, e que a gente, muitas vezes, a sensação é que o tratamento era muito mais longo do que realmente era. Né? E os alinhadores nos trouxeram, né, levaram os nossos pacientes para uma primeira classe, com mais status, mais conforto, e ficou outro tratamento. Tá? E o que, que eu vejo? Juntando tudo isso, DSD, Invisalign, aceleração, a gente consegue ter essa primeira classe e ainda por cima botar num avião supersônico. Então, a gente consegue responder aquelas perguntas, existem ferramentas para isso hoje. Tá? Mas, voltando aqui ao porquê, né, que eu uso hoje o DSD, né, não somente lá na Well Clinic, porque lá eu não tenho escolha, lá a gente usa em todos os casos, mas aqui em Porto Alegre que eu tenho escolha, eu também uso, porque mudou muito a maneira como eu estou vendendo meus tratamentos, a maneira como eu estou entregando os resultados com precisão, mesmo com o Invisalign, que muita gente questiona e diz que não é tão previsível. Não, é tudo uma curva de aprendizagem. Tá? Mas o DSD ele me trouxe uma ferramenta que eu nunca tive para calibrar meu resultado. Eu consigo pegar um gabarito ao final da minha horta e colocar ali em cima, né? E olha, ainda falta um pouco e a gente consegue chegar no resultado perfeito, né? Então isso eu nunca tive também, tá? E dentro do que o DSD ele vem para oferecer para esse roteiro do DSD Invisalign, a gente tem basicamente uma sequência lógica aqui, que é entender o caso, tá? E hoje existe esse produto que é gratuito, qualquer um pode enviar uma documentação básica de fotografias, idealmente uma radiografia, dentro da página do Planning Center, consegue fazer uma avaliação do caso para que a gente possa entregar qual é o melhor produto para esse caso, se é um interdisciplinar, se dá para ser só uma ortodontia convencional com DSD Invisalign, enfim, então a gente vai fazer uma pré-análise para ajudar os colegas a saber para onde vão encaminhar. E quando for um DSD Invisalign, que é um caso que já se entende que precisa de orto, e que não é um caso tão complexo a ponto de ir para o interdisciplinar, a gente vai ter um workflow que eu vou explicar o passo a passo, vou revisar com vocês, tá? Hoje também, que é parte do motivo pelo qual estou indo para o Planning Center, para Madrid, é esse projeto TPS, porque o Planning Center ele sempre ofereceu o máximo de suporte na fase de design e planejamento, e quando chegava para o ortodontista planejar, ele tinha as ferramentas, mas muitas vezes ele ainda não tinha o conhecimento necessário sobre Invisalign. Então o TPS está ali para continuar dando suporte, para validar se a posição final é alcançável, se vai estar dentro do design aprovado e implementar algumas estratégias para fazer, né, esse bate-volta de informação com o ortodontista também. Tá? O pós-orto quality control é a maneira que nós temos de validar para ver se chegamos naquele resultado ou não,
tá? Então, isso a gente consegue, está incluído dentro do pacote. Então, até o item 4 aqui, tudo está incluído no pacote DSD Invisalign, tá? E não vai ter custo nenhum a mais. Então, finalizou o primeiro jogo de alinhadores, passo número 1, Quality Control. Vamos ver se nós chegamos. Até porque, mesmo a gente sabendo que não chegou, é através do Quality Control que nós vamos ter a ajuda do TPS para planejar o segundo jogo de alinhadores. E se por um acaso a gente atingiu o resultado planejado, daí sim, esse é um item à parte, né, que o Ângelo também pode, eventualmente, se quiser dar mais um comentário, mas não é o objetivo hoje, que seria fazer daí o design pós-orto, pegar aquela posição alcançada e jogar aquele design original, alguns pequenos ajustes podem ser feitos nessa hora, e que daí é muito mais para fazer um mock-up mais técnico, para entender qual é o próximo passo laboratorial, para já ir para os finalmente, para finalizar o caso, tendo a certeza de que a horta já finalizou. Tá? Então, a gente tem duas zonas aqui, a zona vermelha, não confundam, né? Só porque é da cor aqui, e uma zona azul, né? São dois momentos do tratamento. O primeiro momento é uma relação dentista e planning center, ou seja, é o momento de entender o design, criar o plano, é um vai e vem, um ping-pong aqui, muitas vezes, porque o planning center vai oferecer um projeto, nós temos que discutir entre os profissionais envolvidos nesse tratamento, se é possível, e aí, o orto que entra nesse momento, antes de chegar à CleanCheck, o orto já tem que participar aí. Para vocês que trabalham numa clínica interdisciplinar, esse é o momento que o orto tem que receber essa documentação e dar o seu parecer, para ele validar que aquele design, naquela posição, ele consegue levar os dentes lá. Porque não adianta aprovar um design lindo, em que muitas vezes o Planning Center sugere, e que o orto não vai conseguir executar depois. E se por um motivo ele acha que não vai conseguir executar, ele pode marcar reuniões para entender que ferramentas a gente está sugerindo para que ele chegue lá. Tá? Então, para depois, no segundo momento, aprovado o design e enviado esse design para a Invisalign, para que dentro do CleanCheck se faça o planejamento, até que se chegue na aprovação do jogo de alinhadores para começar o tratamento em si. Tá? Então, num passo a passo aqui, nessa primeira fase de design e planejamento, a gente ainda não tem o CleanCheck, como uma rotina, tá? A gente faz a documentação do paciente, isso todo mundo faz, a digitalização do paciente hoje em dia, tá? A gente tem usado o Aitero na clínica para tudo, né? Para a parte de reabilitação, protética, orto, então ele é bem concorrido, né? Tinha uma época que lá na UEL tinha outros scanners e o Aitero ficava só na minha sala, eu adorava aquela época, né? Então eu escaneava todos, hoje em dia a gente briga um pouco mais com ele. O app a gente tem usado bastante, sabe, para fazer um 2D muitas vezes, para começar a já dar o pontapé inicial no projeto, no plano de tratamento, até para guiar o Planning Center, porque quando é um caso de DSD Invisalign, ainda é fundamental e 100% necessário o uso do Planning Center. Não sei com o tempo, né, Ângelo, talvez com o tempo a gente já consiga fazer um design dentro do app, e isso está sendo preparado, eu acho, para já ir direto para o Invisalign. Mas hoje a gente começa a pensar o tratamento aqui, tá? Para jogar essas ideias junto ao Planning Center para depois, numa sequência, ver isso em 3D. Tá? Tenho certeza que hoje... Então, Daniel, Oi. só fazer uma observação. Pessoal, essa primeira etapa do plano de tratamento aí, né, do workflow, ela é igual para todas as especialidades. Ele ainda não falou de Invisalign para esse paciente, por exemplo. Então, você faz a documentação do paciente, você faz o DSD 2D para orientar o Planning Center que vai fazer o 3D, para esse design voltar para você, você aprovar esse design, fazer o mockup no paciente, o paciente aprovar esse mockup, e aí pronto. Beleza, primeira etapa, ok. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que esse mockup se torne realidade, né? Ou para que aquela posição seja atingida? E aí é o que o Daniel está falando, através da Isso, integração com o Invisalign. esse Minha voz paciente até aqui, voltou, hein? olha aí, ó, Minha voz até voltou, hein? entrou no tema que tu gosta, já voltou com tudo. Já Esse voltou. paciente, exemplificando todos os nossos pacientes, eu raramente conheço ele nessa fase. Na verdade, eu conheço ele do pé à cabeça pela documentação. E eu tenho a sensação que eu já conhecia esse paciente quando eu vou falar com ele lá na frente, quando eu tenho que explicar o plano de tratamento dentro do CleanCheck.
Mas aqui eu estou trabalhando dentro da equipe ali, né, de maneira muitas vezes assíncrona. Eu estou em Porto Alegre, a Jaque e o Robert estão em São Paulo, Planning Center em Madrid, a gente está discutindo o caso e cada um trazendo o seu ponto de vista, para quem for apresentar o plano e fazer o mockup depois já tenha, né, todo o roteiro, orçamento, tudo pronto para aquela jornada da apresentação, tá? Mas aqui, como eu falei, talvez a mensagem que eu gostaria que ficasse é: botem um ortodontista para participar dessa discussão, tá? Porque a pior coisa que pode ter é o paciente sair apaixonado pelo mockup, pelo design, comprar o tratamento e depois o orto se vê num pepino. Puxa, mas eu não consigo pegar esse canino que está aqui e levar lá, e agora? Daí tem que mudar o plano. Isso é uma notícia muito ruim para o paciente, tá? Então, Daniel, isso aqui, é uma dúvida que eu tenho. Desculpa te interromper. Se claro, não, estamos aqui você, para se isso. você já envia o caso, se você já envia o caso para o Planning Center, né, e coloca uma observação que o objetivo é que você tem uma, você entende que vai precisar de uma movimentação ortodôntica, será que o Planning Center já não vai fazer um design que seja possível ou viável para essa movimentação? Sim, mas é Você que tem assim, ó, algumas experiências em que você precisa mudar o a design minha porque sabe que ortodonticamente não vai ser possível. é que hoje, pensando mundialmente, né, o Brasil só ortodontista faz ortodontia com Invisalign, por enquanto. Acho que vai mudar em breve. Mas em todo o resto do mundo, não. E existem vários níveis de profissionais, conhecimentos, enfim, com todo respeito a todos, mas eu respeito demais aquele colega que diz: olha, eu não estou confortável a fazer esse tipo de movimento com alinhadores. Tá? Então, eu tive cuidado de colocar aqui não só o ortodontista em si, mas o profissional que vai realizar o tratamento, tá? Ortodôntico. Então, ele tem que estar confortável em fazer aquilo. Porque eu trabalho há 20 anos com isso, eu estou acostumado a usar ancoragem esquelética, aceleração, caso preparo cirúrgico, então não há hoje que não se corrija, né, dentro dos limites daquele envelope de ações da ortodontia com o Invisalign. Só que tem vários estágios dentro desse processo de implementação. Então, nesse momento, a pessoa que está ali na clínica, dentro desse projeto, que vai executar, é importante ela olhar para ver se é algo que está dentro do seu alcance. Tá? E se não estiver, o Planning Center vai estar preparado para orientar, e caso a pessoa queira, né, a gente vai ajudar no processo. Tá? Mas é um momento que, às vezes, é um ajuste fino, Anjo. Nem sempre, principalmente por causa de DSD Invisalign, quando é interdisciplinar, eu sei que a Tatiana conhece, me chama quando tem dúvida, a gente discute muitos casos lá, e também é outro motivo pelo qual estou indo, né, para Madrid, mas alguns outros casos, que são teoricamente mais simples, às vezes não passa pela mão dela, e às vezes tem uma micro diferença que o ortodontista, por uma preferência pessoal, prefira. Eu prefiro que o canino tenha uma inclinação assim. Então, esses ajustes são interessantes serem feitos antes, né, porque aquele design aprovado é o que vai nos guiar nas próximas etapas, tá? Então, Sim, eu acho que perfeito. seria legal, tá? E de aqui, mais ou menos, resumir o que eu falei, né? Tem que participar desse processo de decisão, de avaliar o design, validar os movimentos que estão sendo propostos, e é muito tranquilo hoje em dia, porque rapidamente aqui, eu não vou mostrar toda a parte do projeto, que isso vocês já viram bastante, mas aqui qualquer um bate o olho e já sabe que a orto é necessária, né? Que o design, né, para quem o paciente que é leigo, ele vai ver isso em boca, vai adorar. E depois o ortodontista que ele tem que olhar isso aqui e nessa sobreposição entender se é alcançável ou não, tá? E já começar a imaginar, até para já poder dizer tempo de tratamento, o que vai ser necessário, porque não adianta querer fechar o paciente, dizer que é possível, depois chega na hora do orto explicar o tratamento, vai precisar de 4 mini implantes, cirurgia não sei do que, isso, aquilo. Pô, mas você não sabia disso, né? Se fosse assim, eu acho que eu não vou fazer, então. Então, o orto ele tem que olhar essa imagem para já dar o seu parecer e já dar um roteiro daquilo que ele imagina. Tá? Eu gosto de ser pessimista nessa hora. Nessa hora eu já coloco o tempo para mais, se acho que vai precisar de ancoragem, já coloco, olha, grande possibilidade, para que a gente prepare o paciente para algo que, se por acaso não precisar, vai ser uma notícia boa. Tá? Então, essas imagens, que eu não vou gastar tempo nisso, não é a proposta, elas ajudam muito a todos entenderem a necessidade do tratamento, tá? Até chegar no momento do mockup. Bom, aprovado o design. O paciente gostou, o orto foi lá, validou, viu os movimentos, tá?
está tudo em ordem. Daí, essa parte eu acho que vocês já estão acostumados, quando for feito lá no Planning Center. Agora a web está nova, né? Vai lá no Patient Management, abre a página do paciente e vai lá, tem o chat, né, as mensagens, e escreve, aprovamos o design. Aqui um detalhe que às vezes passa percebido. É normal pedir modificação no design. Ângelo, às vezes a gente vem um projeto, não gostou, vai ser muito invasivo, daí vamos pensar num plano B, às vezes o plano C, de repente voltamos para o B, o B era mais legal que o C. É importantíssimo especificar qual é a modificação que vocês estão aprovando e colocar, olha, estamos aprovando o design da modificação da data tal, porque senão o Planning Center vai entender que foi a última, tá? E é a última que vai ir para Invisalign. E não é uma ou duas vezes que isso acontece, tá? E às vezes é toda a diferença, porque se o plano 2 envolveria restauração e o plano 3 é aumento de coroa clínica, no plano 2 nós vamos nivelar pelo borde gengival e o plano 3 pelo borde incisal. Então isso faz a diferença, tá? E se perde tempo, não que não dê para mexer depois, mas se perde tempo, tá? E aguardar, daí quem é ortodontista vai fazer essa etapa, e quem não é ortodontista aqui nesse grupo e encaminha para o seu ortodontista, vai informar o seu ortodontista que agora está no momento de enviar o caso para a Invisalign. Somente depois de receber essa mensagem grande aqui, que já introduz o tema do TPS, mas que diz, olha, enviamos o seu caso para a Invisalign, agora você pode submeter dentro da IDS, lembrando de dizer que é um caso que é DSD e Invisalign, tá? Então, somente depois de receber essa mensagem dentro do chat. Tá? Então, assim, Daniel, só para resumir assim, na cabeça do pessoal. O pessoal mandou todas as informações para o Planning Center, para eles fazerem um design. Eles te mandam o design de volta, você aprova, o teu ortodontista aprova, você faz o mock-up, o paciente aprova. Ok, está aprovado o design. O Planning Center aí, uma vez que você aprova o design, o Planning Center manda isso para a Line. Exatamente. E você, como Invisalign Doctor, também submete, aí sim você submete o caso Passo a à Line. passo normal, tá? Isso. Como se estivesse E aí, enviando um caso para Invisalign normalmente. a ideia é que a Invisalign, ao programar a sua movimentação ortodôntica do seu paciente, leve em consideração aquilo que o Planning Center também enviou para ela, que você já aprovou. Exatamente. Tá? Então, assim, ó, muitos colegas têm dúvida e acham que o fato de escreverem lá nas mensagens da página do Planning Center já enviou o caso para a Invisalign. Não, ali vocês só estão aprovando o design e solicitando que o Planning Center envie esses arquivos para a Line. Daí, quem é o responsável pelo caso, o Invisalign Doctor, o responsável, vai ter que submeter um caso como se fosse qualquer outro. A única diferença é que vai ter uma aba no qual ele vai clicar, dizendo que aquele caso faz parte do estudo Align DSD Collaboration. E daí, isso acende um sinal de alerta lá na Line, lá na Costa Rica. Né? Daí ela vai ver, puxa, esse paciente tem um projeto com DSD. Então, eles vão buscar no banco de dados dos arquivos que o Planning Center já enviou. Ah, tá aqui, vamos lá. Então, a gente puxa para dentro. E todas as decisões já de posição final vão ser baseadas nas decisões que foram tomadas por todos membros da equipe Planning Center antes. Tá? E é também o que vai ajudar, né, nessa conversa agora, que vai ser entre o Invisalign Doctor e o Planning Center, com o TPS. Tá? Porque aqui existem duas maneiras de se trabalhar. Tá? A gente tem duas ferramentas. Uma, a gente chama de DSD Tools, ou seja, a gente enxerga dentro do CleanCheck a face do paciente, não somente a face com o efeito da orto, mas a face com o efeito da orto e de tudo que foi decidido em termos de design, restauração, se vai ter aumento de coroa clínica, se vai ter lentes, se vai ter próteses, isso tudo a gente consegue ver o impacto, tá? A gente vê o design aqui em transparência para poder guiar os movimentos. Então, um ortodontista experiente em ortodontia com Invisalign, ele já usa essas ferramentas, já é o suficiente para ele entender o que ele precisa Então, fazer. assim, Daniel, só uma pequena observação aí. Para quem, porque algumas pessoas talvez não conheçam essa tela da Invisalign. Isso aí que vocês estão vendo na tela agora é o projeto que a Invisalign está fazendo para você, mostrando a movimentação programada, planejada por ela, né? E o que se mostra agora com a integração com o DSD
é uma área em transparência que foi o planejamento feito pelo DSD Planning Center. Então, está mostrando que a Invisalign está movimentando os dentes, seguindo aquele projeto, teoricamente, feito pelo Planning Center, né? Até então, a Align fazia uma movimentação que não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhum link com a face. Era a relação Era meramente intra-arcos e interarcos, era uma boca voando. Então, eles era uma faziam... boca voando, né? Um alinhamento e uma oclusão, vamos dizer assim. Que é o caso que Nada eu relacionado mostrei com a face. daquela paciente, como um exemplo, que a oclusão ficou ótima, mas o sorriso não ficou legal. Daniel, Então, oi, deixa eu fazer uma Pode pergunta. falar, Gustavo. claro, tudo bom, Gustavo? Tudo bem? Tudo. Que bom. Daniel, então o Planning Center ele passa a ser o responsável junto à Invisalign ou o dentista que está mandando o projeto para Planning Center é o responsável pelo projeto? É o dentista, tá? Então, um ortodontista, vamos imaginar que esteja cadastrado, que eu seja o teu ortodontista. Então, tu vai me cadastrar a minha conta da Invisalign lá no Planning Center e quando for enviar um caso, eles vão enviar os arquivos vinculados à minha conta. Daí eu vou dentro da minha conta, o mesmo processo que eu faço, vou fazer o upload das fotos, do escaneamento, da radiografia e vou informar que foi feito um projeto para esse paciente. Então, vai vir o CleanCheck para a minha conta. O CleanCheck é o software, tá? Que não é o que a Invisalign oferece pronto. Eles até gostam de dizer que a inteligência artificial já está nesse nível. Mas não, a gente tem que, como ortodontista, eu mudo muita coisa. Eu mudo o estagiamento, ou seja, a sequência que os dentes andam, eu mudo a posição final, eu tenho que sobrecorrigir, são coisas que eu vou mencionar rapidamente, mas daí tem que ter um ortodontista trabalhando para fazer aquilo acontecer. Tá? E esse CleanCheck, depois vocês enviam para a gente apresentar isso para o paciente? Exatamente. A Invisalign Isso que aí, envia. a Invisalign envia, né? E Então, até a gente... Gustavo, a Invisalign envia para você, a Invisalign envia para o dentista o CleanCheck, né? O dentista ativa o Planning Center como TPS, né? Que vai alterar esse CleanCheck para você, porque às vezes o dentista não consegue avaliar se aquela movimentação planejada pela Invisalign é possível, se está ok como resultado final. Entendi. Então, o Planning Center modifica o CleanCheck para você, para garantir que o projeto aprovado inicial do Planning Center seja seguido de fato pela Align, entende? Sim, entendi. Mas pelo que eu estou entendendo, por exemplo, no meu caso eu tenho ortodontista, mas se eu não tivesse, eu poderia fazer a ponte com o Daniel. O Daniel poderia ser meu ortodontista. Hoje em dia, sim. Porque eu tenho feito isso, né, junto ao TPS para dentistas no mundo inteiro. Sim, então, a gente executa o que eu considero a parte mais difícil do tratamento, que é justamente o plano, porque depois os microprocedimentos necessários são tudo guiados, é como se fosse colocar um implante com uma guia cirúrgica, só que muito mais simples, que a gente está colando uma resininha no dente. Então, a gente tem um template para colar tático, para fazer desgastes interproximais, é tudo calculado e medido, então é simples. Tá? Então, é possível, e a tendência mundial é essa. Tá? Claro que tendo um ortodontista, seria muito interessante ele entrar de cabeça nesse mundo e participar do processo e talvez ele, com a experiência, vocês não precisem do TPS. Pode ser que ele tenha uma excelente experiência e bons resultados e ele vai usar as ferramentas que vão ter dentro do CleanCheck para esse caso, para entender onde é que é o design que tu quer e que foi aprovado, para ele movimentar de acordo com aquilo que já foi aprovado. Tá? Então, para ele ver a viabilidade do projeto, né? No caso, ele vai ver a viabilidade do meu projeto. Isso ele tem que fazer antes, como eu falei. Né? Eu sugiro durante a fase da decisão do plano de tratamento do design, para ele já olhar e dizer, poxa, não, isso é tranquilo de conquistar. E depois o CleanCheck é onde ele vai fazer o trabalho para criar os movimentos. Tá? O software, ele não é um software de simulação de resultado. Ele é um software que cria sistemas de forças. Então, ele vai criar os formatos de plástico para forçar os dentes para o lugar. Tá? Então, basicamente, Gustavo, tem dois caminhos, né, para alguém que queira trabalhar com Invisalign hoje em dia. Primeiro,
é tentar ser o melhor, entendeu? Estudar, investir tempo e ter casos. Então, talvez o teu orto ele esteja nesse processo, talvez até já seja um excelente ortodontista. Porque ser o melhor é uma coisa muito vaga, não tem nem como saber, né? Mas a gente tem que pelo menos mirar nisso. Segundo, é usar um bom parceiro, né? Usar um parceiro que te ajude nesse processo. Então, lá no Planning Center, a gente tem um grupo de ortodontistas que está dia e noite trabalhando com isso e vendo os últimos recursos da Invisalign e vendo tudo que é curso, e a gente está sempre discutindo junto com o grupo, né, que criou o design, com a equipe. Então, é uma maneira também, tá? O que eu sugiro para muitos, né, é juntar os dois, né? E começar a entender um pouquinho mais, ou o seu orto, estudar isso, usar o TPS, porque se ganha muito tempo aqui, se ganha tempo, e eu sempre defendo que quando tem mais de uma pessoa discutindo, né, é melhor, né? A gente minimiza erros mais ideias surgem, então é um processo bem interessante que a gente tem feito, tá? Então, para quem for usar o caminho número um ortodontista experiente, né, ele vai usar as ferramentas, ele vai conseguir botar seus protocolos, ele vai ter um bom resultado e vai te prover assim um tratamento ortodôntico muito mais preciso tendo as ferramentas do que era a orto antiga, que era uma descrição meio, olha, eu vou querer um diastema de 0 ponto tanto na distal do lateral, e o orto ia lá trabalhando, só que sempre era um ping-pong que demorava mais até ficar no ponto que tu gostaria, tá? Então aqui, agora maior um pouquinho, ó, a gente vê aqui, ó, deixa eu botar para frente, cadê? Ó, aqui tem essa transparência azul, não sei se vocês chegam a perceber, isso é o design aprovado. Isso é aquela imagem que, nas imagens que vem da apresentação do Planning Center, está em branco, tá? Então, aqui, O esse azul caso... claro aí é o planejamento, é o enceramento digital feito pelo Perfeito, Planning Center, ok? exatamente. Então, essa imagem está mostrando a evolução da movimentação para ficar de acordo com o que foi planejado. É porque esse caso aí, os dois centrais, provavelmente está sendo planejado ainda uma prótese depois. Por isso que eles não Exatamente. estão tão longos quanto o enceramento, porque vai ter cerâmica depois. Então, eu como Ou resina. ortodontista, e nós lá no TPS, a gente pega o color code, a gente vê o que está programado, né? E, bom, aqui é restauração, é lente. Então, a gente precisa intruir e nivelar pelo bordo gengival, abrindo espaço para a lente. A gente já vai deixar um pouquinho mais retraído, para ser um preparo menor, tá? E a gente entende aqui as distâncias e fica muito clara a necessidade da ortodontia, tá? O TPS é recomendado para quem é novo com Invisalign, para quem está aprendendo ainda. Então, vai aprender muito mais rápido, porque a gente vai estar caso a caso discutindo, vai ver como é que se faz, tá? Então, ele vai, né, usar essa experiência que a gente tem em relação para botar em prática na sua clínica, né? E vai fazer esse brainstorm para ter resultados melhores. Esse é o grande foco, e ganhar tempo, tá? E por fim, né, o que eu acho que seria o caminho ideal, já que está incluído, não tem custo nenhum o TPS. No mundo inteiro se cobra para fazer o TPS. O Planning Center entendeu que tem que fazer parte desse produto, porque é a mesma coisa que eles discutindo o design e ajudando vocês nesse processo. Então, hoje está incluído, tá? E isso vai ter uma otimização de tempo. Eu, que sou responsável lá, eu uso o TPS, porque quando chega um clean check para mim, nem sempre eu tenho tempo, daquele exato momento, já começar a trabalhar nele. E é muito rápido de clicar o botão para mandar no TPS, é automático, e eu já sei que lá o meu time vai estar começando a trabalhar e o caso não para, né? E muitas vezes, eu já vi isso muito, a gente deixa passar algum detalhe, está planejando ali na hora, esqueceu que aquele dente não tinha restauração, que era um implante, e quando volta do TPS vem um sinal de alerta, olha, ali é um implante. Então, minimiza demais o risco, tá? E com o tempo é uma experiência muito personalizada, porque a gente consegue fazer reunião, a gente discute o caso, a gente consegue começar a entender qual é a preferência do doutor em relação aos movimentos, ao tipo de recurso. Então é uma coisa bem legal de ser usada. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, Ângelo, porque eu sei que tu ainda tem outra aula, mas basicamente é um time de ortodontistas, né? O grande objetivo é ganhar tempo, de uma hora para outra vocês terem essa inteligência coletiva dentro dos casos de ortodontia também, né? Para ajudar o seu orto, ou vocês mesmos, nos tratamentos com Invisalign, tá? E ao final, tendo mais tempo e mais eficiência, vai aumentar e potencializar o negócio da ortodontia na clínica de vocês, tá? Então essa é a ideia, né? Ter tratamentos mais assertivos e que não demandem tanto tempo,
tanto a orto em si, mas o processo de planejamento, que é algo demorado, tá? E a gente vem trabalhando, indicando recursos para todos os tipos de casos que a gente falou lá no início, né? Não só os casos de pequenos alinhamentos, mas muitas vezes conseguir grandes movimentações para realmente ter uma transformação muito menos invasiva, tá? O passo a passo, o TPS ele vem depois de aprovar o design e depois de enviar o caso para a Invisalign. Então, quando a gente faz aquele processo de enviar para a Invisalign, demora ali uns dias, a Invisalign, ela pega aquela documentação que a gente digitalizou o paciente, joga para dentro do software e volta para a gente, com uma simulação que, quando é o DSD, já é muito mais precisa em relação à posição final. E o CleanCheck chega. Nesse momento, que a gente tem um botãozinho, tá? Que a gente seleciona e clica, né? Aqui é a página, muito parecida até com a página do próprio DSD, a gente tem o nome do paciente, vai ter as documentações, e aqui a gente tem esse botão, né? Que quem trabalha com Invisalign sabe decore isso, né? Serviço de plano de tratamento. Então, quando clica ali, vai aparecer uma página que vai indicar que está indo para o Planning Center. Tem vários TPS no mundo inteiro, então é importante fazer o cadastro. No primeiro caso, já de DSD Invisalign, já o que eles mesmos vão orientar para fazer esse cadastro e ter o TPS do Planning Center como o TPS de vocês, ou do ORT de vocês. Então, aqui vai ser um espaço onde vocês vão, primeiro, verificar que tem no lugar certo, e aqui escrever alguns detalhes, uma personalização sobre o caso, né? Que é legal que o ORT faça, porque daí ele pode já começar a dar o seu toque pessoal de acordo com as suas preferências aqui, tá? Então, no momento que clica, não dá 3 segundos, gente. Eu já calculei, menos de 3 segundos dá o barulhinho do e-mail chegando na caixa de mensagem. E a gente já recebe essa confirmação dizendo que o caso chegou para nós lá no TPS, tá? Então, existe a questão de fuso horário, né? Na Espanha lá é 4 horas a mais, então dependendo do horário, se vocês vão dar às 6 da tarde, não vai ser imediatamente, vão começar a trabalhar, mas ele já entra numa lista de pendências e imediatamente no outro dia já vai ser tratado esse caso para começar a ser realizados os ajustes necessários, tá? Outro lugar, e que eu sugiro para vocês que estão começando a trabalhar com DSD, a plataforma de comunicação sempre através das mensagens no DSD lá na web, tá? Então, sempre verifiquem lá para ver se realmente o caso chegou. Então, vocês vão receber aqui uma mensagem, então pronto, a gente comece a trabalhar no caso. Então, olha, o Adriano, que é um ortodontista, aqui está CAD Dentist, mas ele é um ortodontista, trabalha comigo. Então, ele, olha, recebemos seu CleanCheck, né? Ele já avisa que muitas vezes a gente precisa fazer mais de uma modificação. Então, quem está coordenando o caso, ele vai ver que o caso vai para a Invisalign, volta de novo. Então, não é para estar mexendo nesse intervalo até a gente finalizar, tá? Então, dentro lá do Planning Center, a gente vai ter 4 maneiras, basicamente, de personalizar o caso, né? Quem é ortodontista e trabalha com Invisalign, ele já tem assim, as suas preferências clínicas dentro do software, que a gente vai avaliar isso. A gente tem aquele quadro, né? Na verdade, vocês vão receber um PDF para preencher, até para dizer o que o ortodontista está acostumado a fazer. E ele vai, olha, eu não sei fazer caso cirúrgico, ele já coloca ali. A gente já sabe, muitas vezes até vai nos ajudar a definir, poxa, vamos indicar ou não vamos indicar, tá? E depois, para cada caso, a gente vai usar aqueles comentários que vocês podem escrever naquele quadro, e ao final a gente sempre sugere uma reunião para caso tenha alguma dúvida. Então é um momento que a gente vai abrir o CleanCheck, eu vou explicar detalhes, às vezes é o Adriano que faz isso, para a gente explicar tudo que foi feito em termos de planejamento, tá? Eu vou passar aqui um pouco rápido, um pouco mais técnico, mas tudo que é importante colocar, tá? Então aquele quadrinho, senão a gente não vai ter tempo. Então, o passo a passo que é feito, né, um processo interno lá de validação, a gente vai receber o CleanCheck, vamos exportar modelo para jogar para dentro do Nemo, muitas vezes quando a gente tem alguma dúvida, para validar se está dentro do design mesmo, se está de acordo, nós vamos fazer esse Quality Control, fazer as modificações, enviar para a Invisalign, fazer de novo um Quality Control e somente recomendar a aprovação depois de todas as etapas estarem cumpridas, tá? A gente tem vários, a gente segue várias, como é que eu vou dizer, protocolos de biomecânica dentro de ortodontia. A gente tem um grupo muito grande hoje de ortodontistas que trabalham com DSD, pessoas que conhecem muito Invisalign, que tem uma troca de ideias enorme, e tudo que a gente está implementando como estratégia tem relação a coisas já feitas, estão sendo feitas em pacientes, né?
Então, não é nada muito novo, não é nenhuma invencionice, né? Então, é uma coisa muito validada. Então, muitas vezes a gente vai sobrecorrigir movimentos, por quê? Porque tem artigo falando, né, que a precisão da Invisalign para um jogo de alinhadores, em média, é 50%. Ou seja, a gente vai além, considerando que o dente vai ficar quente. Então, agora já é um termo um pouco mais técnico para ortodontista, mas a gente consegue validar isso. Então, a gente vê a posição inicial, o design, muitas vezes a posição final do clean check vai ir além do design. Por quê? Porque se ela vai ficar em 50%, a gente já está ganhando tempo nesse sentido. Então, isso é baseado em casos clínicos, em experiência do pessoal que está trabalhando. Então, tem vários detalhezinhos. A gente também tem procurado trazer soluções. Por exemplo, uma das técnicas de aceleração que a gente recomenda muito é a microosperfuração, que é uma técnica da Propel Orthodontics, e que alguns colegas nunca usaram, nunca ouviram falar. Então, a gente está desenvolvendo uma guia, que é para não ter erro, né? Então, a gente pega a tomografia, vai medir exatamente a posição para estar longe da raiz, para fazer a perfuração a nível ósseo, para incentivar uma melhor resposta inflamatória, tá? Pessoal, Ângelo, não estava programado isso, mas quem tiver interesse, me passa o contato, Ângelo, que eu vou dar de cortesia para os teus alunos o curso de credenciamento da Propel, tá? É um curso Ah, online legal, para cara. o pessoal conhecer e estudar, ver se gosta, se faz sentido. Então, é um curso bem modular, assim. Então, vê com o pessoal quem tem interesse, porque até para quem não é ortodontista, muitos ortodontistas não gostam de fazer procedimento nenhum, né? E daí é uma oportunidade até de fazer para o seu órgão, um procedimento super simples, e que às vezes possibilita trocar, como hoje falou, em 3 dias em vez de 14. Então, um ganho no final para todos, né? Porque o paciente chega mais rápido na fase de finalizar com a reabilitação, tá? A gente também está trabalhando Show. com guias, tá? Combinado, então. Com guias para mini implante, porque uma das grandes dificuldades que eu, como ortodontista, tenho é explicar com precisão exatamente a posição que eu preciso, a cabeça do mini implante, onde eu vou aplicar a minha força. E eu estou acostumado a ter o Guto Giordani como cirurgião, que ele faz isso de olho fechado com maestria. E às vezes não vem exatamente na posição que eu quero, né? E por quê? Porque a gente precisa ter uma ideia, né? Eu preciso explicar com muito detalhe, né, o ângulo que eu vou precisar, e qualquer milímetro já faz a diferença. Então, essas guias que nós estamos desenvolvendo é para posicionar virtualmente o mini implante. E depois o cirurgião ele nem precisa pensar muito, tá? Então, isso vai ser uma coisa bem legal. E por fim, é o quality control. Nem sempre a line é certa, gente. Então, aqui no TPS, uma maneira de a gente validar. Por exemplo, aqui é o inicial, esse modelo meio salmão, e o design em azul. O primeiro clean check que veio nessa posição. Olha como está distante ali. E a gente começou a trabalhar e modificar até levar para essa posição, que está perfeitinho de acordo com o design. Então, se for um trabalho feito pelo TPS, e que às vezes, cada modificação dessa, estou falando de 1 hora, às vezes, trabalhando para ajustar a posição. Imagine vocês gastar aqui 3 horas só para fazer um ajuste que o TPS pode fazer numa velocidade muito maior, né? Que vocês não vão gastar o tempo de vocês, tá? Feito tudo isso, né, todas as verificações, a gente vai enviar para vocês. Olha, está pronto, né? Então, estamos recomendando a aprovação. Ainda assim, nesse momento, o ortodontista ou a pessoa responsável vai poder avaliar, verificar, se tiver dúvida ou quiser mudar algum detalhe, é responsabilidade do dentista fazer a aprovação do caso e mudar se ele quiser, tá? E ainda vocês recebem esse report, que eu peguei de um paciente nosso lá de São Paulo, tá? A gente faz todo um relatório, lembrando a posição original, lembrando o color code para vocês validarem, para ser mais fácil na hora de verificar, o último quality control que foi feito, né? E aqui uns comentários, né? Pode ser o Robert, que é o dono da conta, né? Então, modificamos a táticas para melhorar retenção e previsibilidade, estamos sugerindo o uso do V-Pro5, que é um dispositivo de vibração. Enfim, a gente faz todo um relatório do que a gente está indicando para esse caso, para ajudar e orientar, tá? Então, um grande resumo de tudo isso, gente, é assim, ó, eu aprendi demais trabalhando lado a lado, na época que o Christian ainda estava no Brasil e estava lá na clínica, podendo discutir o caso com a Jaque, com o Robert, tendo a oportunidade de discutir lá com o Planning Center, dando meu parecer, tendo o feedback deles, eles me perguntando. Então, essa oportunidade de discussão, para mim, é um dos grandes valores do TPS e do Planning Center, né? E a gente juntos, eu falo com todos os doutores, eu não estou fazendo, nós não estamos fazendo para ti, nós estamos fazendo juntos, porque eu dependo de ti para as suas opiniões e tudo para a gente criar a melhor estratégia, diminuir erros, fazer uma checagem dupla, enfim.
Eu acho que isso é ganho para todos. E a gente chega finalmente na fase de aprovar o caso com a Invisalign, encomendar os alinhadores e começar o tratamento, tá? Então, só para não deixar de mostrar o caso completo, né, que é um caso que se usa muito, o caso do Diego. Até a história desse caso é bem legal. Acho que o Ângelo capaz até estava, não sei se tu estava no dia que foi feito o mockup dele, Ângelo, ou Eu não. estava no dia do mockup, no primeiro dia, É. primeiro mockup que ele fez no curso lá, né? Então, o Christian fala, né, ele é um amigo da família deles lá e conhece todo, né, conhece o Robert, o Christian, o Francis, o John, tá sempre na casa deles. E, poxa, imagina a tortura que não era para uma família de dentistas ficar olhando para esse canino cruzado, né, e ele nunca tratava, e não queria tratar. E daí o Christian, a estratégia que ele teve foi chamar, como um favor, assim, pediu ao Diego, vem num curso aqui, eu vou precisar de alguém para fazer o mockup. Então o Diego ele já foi no curso sabendo para que era o mockup, né? E qual era o motivo, que era para emocionar o paciente, para ele ter uma visualização de como ficaria. E sabendo de tudo isso, ele foi lá, fez o mockup, e naquele momento que eles iam fazer a brincadeira ali, que eles estavam no churrasco, ele tirando aquelas fotos que faz que Isso, normalmente bota isso. uma pérola, colar de pérola, uma uva, eles botaram uma linguiça na boca dele para tirar foto, de sacanagem. E ele chamou o Christian no canto e falou, pô, Christian, pô, eu gostei desse negócio aqui, quem sabe a gente faz, então. E ele, sabendo de todo o processo, para que ele servia, ele se empolgou e resolveu fazer o tratamento. Tá? Foi um tratamento que começou com o Renato Mussa, que o Renato hoje ele é o diretor clínico da Invisalign na América Latina, e quando ele precisou assumir esse cargo, ele teve que sair da UEL, ele me convidou para assumir os pacientes dele. Então, eu peguei esse paciente ainda no primeiro jogo de alinhadores, e a gente precisou de 2 jogos de alinhadores para chegar no resultado ideal. Então, é um tratamento difícil para Invisalign, isso aqui não é simples. A gente fez, né, simulação de app, né, a gente trabalhou isso, porque até chegar a aprovar, até o Diego finalmente resolver fazer, né, a gente usou o app também para testar para ele, para começar também uma discussão interna, né, ver o contorno, ver o antes e depois, para já ver como é que ficaria o sorriso dele, posicionar o canino. Isso eu uso demais, gente. Antes de ir para Planning Center, antes de qualquer coisa, tem um caso que é a genesia de lateral. Puxa, vamos ver, eu mostro, é a primeira consulta, é rápido. Né? A gente faz aí em 5 minutos, 10 minutos, um projeto desses, rapidinho, para o paciente já ter uma visualização, ter um gostinho. Tá? E depois, daí sim, vai para o Nemo, vai para o Planning Center, daí o software, né? Eu não sei nem se hoje em dia tem mais recursos, talvez o app esteja tão bom que está quase igual, mas o que dá trabalho, né? Então o Planning Center, principalmente para os casos que vão para o Invisalign, como é obrigatório, sugiro de encaminhar, né? E daí se faz todo o design 3D aqui, toda a análise e começa a discussão mais profunda do caso. Tá? E aprova o design no mockup. Então aqui está o antes e o depois. Isso aí o Ângelo já deve ter mostrado com maestria para vocês. Uhum. E daí de novo o clean check. Nesse caso, esse paciente usou esse dispositivo que se chama VPro5. No curso de credenciamento da Propel eu falo bastante, que o paciente usa 5 minutos por dia e libera uma vibração em alta frequência, cria todo um estímulo no processo inflamatório da movimentação ortodôntica que já está ali presente, e ele consegue trocar em 5 dias os alinhadores. Então, isso está incluído em todos os nossos tratamentos hoje, tá? Porque diminui dor, enfim, uma série de benefícios, e a experiência do paciente é muito melhor, tá? E aumenta a previsibilidade, que para mim, como ortodontista, é o mais importante. Para que a gente consiga chegar nesse resultado. Chegar num resultado num prazo de tempo aceitável, tá? Acabou que do Diego, entre as fases, entre começar, entre um jogo de alinhador e outro, sempre demorou mais, porque é paciente de curso, toda vez que vinha era toda a documentação, e tinha que ir lá, mandar, a gente fez tudo direitinho, mas a fase em tratamento para ele foi rápida, tá? Então aqui... Uma observação, pessoal, no caso de movimentação ortodôntica, esse enceramento que é feito com a biblioteca, com a morfologia do próprio paciente, né? Então a gente faz a segmentação dos dentes no escaneamento e você consegue fazer, por exemplo, um mockup, mesmo sendo um mockup motivacional, uma posição que não é a posição final, com a forma dos dentes do próprio Diego, né? É isso que, se você está programando uma movimentação somente, é assim que é feito. É claro que se depois você precisa de uma etapa restauradora, aí você pode usar uma outra biblioteca, mas se for só para movimentação ortodôntica, faz mais sentido, porque você vai estar trabalhando com os dentes
da mesma dimensão atual. Você não está aumentando, alargando ou diminuindo, como você faria normalmente num caso restaurador. Né? Exatamente. Então, aqui, inclusive, né, cada jogo de alinhadores foram 25 alinhadores, tá? Então, se formos botar na conta, né, 25 alinhadores trocando em 5 dias, a gente está falando ali de 4 meses. Tá? Então, é muito rápido cada etapa de horta. Daniel, Tá? essa foto da direita, já é o final. Foi previsto o restaurador também para A ele, não gente foi? mudou, eu já ia chegar lá. Né? Então desculpa, Entre vai. uma etapa e outra, isso às vezes acontece. O paciente simplesmente pediu para não fazer, ele não queria mais mexer em lentes. Tá? Então eu tinha a referência do design que eu usei, só que daí para fazer o segundo jogo de alinhadores, em vez de eu nivelar pelo bordo cervical preparando para a lente, eu alinhei pelo bordo incisal. Tá? Que é justamente nesse momento, né? Tá, finalizou a horta, e aí? O que vem depois? Vamos entender se a horta está boa ou não, tá? Seguindo esse roteiro. Então, a gente faz um quality control. E daí vem algumas imagens para a gente poder avaliar, tá? Então, a gente tem aqui a posição que a gente chegou, né? Tá quem, mas e aí? Dá para finalizar assim? Nós vamos entender num design. Se a gente entende que dá, clinicamente está bem, daí a gente pula para um design. Se não, a gente faz mais horta, tá? Nesse caso aqui, a gente fez um micro refinamento de meia dúzia de alinhador só para acertar a altura do pré-molar. Mas a região anterior a gente aceitou ela um pouco mais retraída. E aqui está a diferença entre o verde, que seria aquela ideia original, design, e o laranja, que foi o que a gente acabou mudando depois, porque o paciente desistiu de fazer, né, a parte de lente. restauradora neles, de lentes. Tá? Sim. Então Você aqui... acabou alongando um pouco mais para chegar onde tinha planejado com as lentes antes. Exatamente. Então aqui a horta ela veio para encostar ali no bordo incisal. Tá? Aqui umas pequenas diferenças, tá? Então, isso eu jamais tinha feito na minha carreira, antes, quando não existia o DSD. De ter esse nível de controle de qualidade do resultado. Não está perfeito, mas a gente decidiu em equipe, e o paciente já estava querendo isso, e a gente entendeu que dava para finalizar o caso dele. Daí a gente vai e solicita um design ideal pós-orto, tá? Que daí vem de novo essa análise, se pega aquela ideia original, se adapta a essa nova posição, tá? Para se entender, né, o que é o próximo passo no caso dele. Tá? Então, vai se fazer aumento de cloroclínica, tem alguns pequenos detalhezinhos que a gente... Aqui que nos fez trabalhar esse canino, na verdade, eles vão fazer uma Aquele fase cruzado, né? restauradora. Porque eles perguntaram para mim, Daniel, dá para puxar mais? Olha, ele já veio lá do Japão, né? Ele chegou no Brasil agora, cansado, deixa ele quietinho aí, porque a gengiva está numa posição maravilhosa, eu não gostei de mexer mais. Tem como resolver de outra forma? Ah, tem, beleza, então decidimos isso. O pré aqui, que o refinamento foi só para descer esses 2 pré-molares, rápido, isso é movimento super Perfeito. fácil. Tá? E a gente trabalhando junto, simulação, voando aqui, porque eu sei que eu já estou estourando meu tempo. Daí, de novo, Tranquilo. motivacional, mocap, faz de novo mocap. Tá? E a gente tem esse roteiro, gente. Puxa, isso eu acho muito legal, sabe? A gente vem do início, faz um 2D no app, pula para o 3D, mocap virtual, mocap na boca, para um resultado com muita, não vou dizer precisão, porque a gente teve diferenças, mas muita simetria de ideia, né? E isso faz com que os pacientes eles tenham mais confiança. Tá? Então, aqui se mexeu, era para ter uma ideia inicial, para ver como é que seria ter um canino ali presente, estimula o paciente. O mocap, que na minha opinião é o fator chave assim, para realmente convencer o paciente que ele é o caminho, tem que tratar. Tá? E a gente chegar nesse resultado, que agora ele está finalizando. Espero que, de repente, numa próxima oportunidade, eu tenha já com tudo feito, né, Ângelo? Ele está nessa fase. Ele queria já fazer para antes do Natal, Ano Novo, mas ele recebeu a notícia que ele vai ser o paciente do Residency 2 em maio. Então, talvez ele tenha que esperar um Então vai pouco, ter que né? esperar. Ou paga, né? Então, Ou estou nessa paga. fase de decidir. Gente, a mensagem que eu queria deixar, assim, né, usem e abusem desse conceito. Né? Eu acho que a gente só vai conseguir, não só a ortodontia, que eu estou falando de tratamentos com Invisalign, mas eu acho que tudo que a gente faz, trabalhando em equipe, né? É difícil a gente querer decidir tudo sozinho, usar um planning center, ter uma equipe em sintonia.
é o que vai cada vez mais fazer, né, com que os tratamentos sejam o mais preciso, de acordo com o que o paciente aprovou no design que vocês ofereceram para eles. Tá? Então, isso é um trabalho em equipe. E desde que eu comecei a me envolver com o Planning Center, é o que eu vejo, né? A gente teve essa oportunidade, antes de fecharem as portas lá em Madrid, né? Antes da pandemia. Opa, eu tô nessa foto aí, Tá cara. aqui, ó. Aqui o Ah, tô homem. aí, ó. Né? Eu tô Isso aí. aqui, Ken Georgina, uma turma maravilhosa de dentistas do mundo inteiro, e uma troca de ideias, informações, e a gente, muito do que é hoje o TPS veio de conversas que eu tive aqui, de necessidades de colegas, né? E Isso foi muito antes do da que a gente pandemia, bota né, cara? foi antes, todo mundo sem máscara, que quem iria imaginar, né? Foi em Então, esse é o fevereiro isso aí. conceito. Fevereiro ou março, não lembro agora. Foi já no... Tava começando lá fora e a gente Uma semana tava lá. depois fechou, não podia viajar mais. Então, foi o último Exatamente. encontro que teve, né? E é o DSD. Né? O DSD é essa inteligência coletiva, né? Com as DSD Clinics, com todos os produtos que vão sendo lançados, né? Muito aquelas inspirações geniais que o Christian tem, mas que tem um time absurdo por trás, o Franz, Tatiana, o Ângelo, todo mundo trabalhando para que se bote em prática, que se faça acontecer, que se teste os pacientes. Então, as coisas estão indo muito rápido. Então, eu acho que seria muito legal ter vocês a bordo e com certeza, quem vai ganhar no final são os pacientes de vocês. Ângelo, eu acho que talvez eu tenha ido muito rápido, né? Eu sei que é um tema que, para mim, às vezes está na minha cabeça tão Não, claro, né? Que aquela hora eu já cara. estava falando de clean check, sem me dar conta que, às vezes, algum colega Aham. possa nem saber, né, o que é o software. Então, eu me coloco à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, tá? Aqui, Não, eu eu não acho ficou que meu... ficou muito claro, Daniel. Foi perfeita aí tua apresentação. Deu para as pessoas entenderem como é que é feita essa integração. É claro que tem um passo a passo dentro do site, dentro de software, né, dentro do, não de software, mas de site do Planning Center, site do CleanCheck, que talvez o pessoal ainda não esteja familiarizado. Isso é até uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu vou gravar um vídeo, como hoje é a nosso último encontro, eu vou colocar um vídeo lá na nossa plataforma sobre como você usar o site do Planning Center, tá? Toda a parte de login, os produtos, eu vou explicar os principais. São um compromisso que eu estou assumindo com vocês, porque realmente não deu tempo, Daniel, da gente entrar nessa parte, ok? Mas eu vou falar isso para Não, eles, eu vou gravar e coloco na plataforma. o Mas o que primeiro fica muito claro caso, aqui... né? Ah, O primeiro caso pode sempre falar. é um desafio, né? É um aprendizado, e eu vejo que Sim. eles têm um customer support que é muito ativo, assim, que ajuda bastante. Então, o primeiro caso, se preparem para demorar um pouquinho mais, né? Todos esses processos, até cadastrar o TPS. Então, é um passo a passo que, no primeiro caso, já é um aprendizado, né? E é super legal tu poder Não, botar essas explicações, porque já se ganha, né? Você aprende com os erros dos outros e é mais rápido. isso aí, sem dúvida. Eu acho que o que fica muito claro, Daniel, acho que a palavra-chave é controle. É controle da movimentação, todo o aparato tecnológico e de inteligência coletiva que pode ser usado para que você consiga chegar no melhor resultado possível para aquele paciente. Se você comparar esse nível de tratamento com o que é feito, né, na verdade, por 95% dos dentistas, não só com Invisalign, mas também na ortodontia tradicional, onde você não consegue fazer esse controle de qualidade, não consegue acompanhar essa movimentação perfeitamente. Na verdade, você depende muito mais da expertise do ortodontista, né? Que no final das contas, o que o ortodontista faz é uma movimentação com bracket tradicional e ele olha na face e fala, cara, eu acho que é melhor chegar esse aqui um pouquinho para cá. Acho que é melhor descer esse lado aqui um pouquinho. E é assim, meio que com a experiência do ortodontista e intuitivamente que o resultado se chega, né? Às vezes se chega no resultado bom, às vezes não se chega no resultado bom, dependendo da qualidade do ortodontista também. E dessa forma a gente consegue programar um design inicial guiado pela face do paciente e efetivamente controlar esse movimento até lá. Tem uma perguntinha aqui, Daniel, Eu no vi ali que chat. pipocou o negócio no chat, ele já estava... Esse curso que o doutor Daniel irá liberar é sobre a colocação das ancoragens de maneira guiada?
Eu Não, acho que não, Patrícia, acho que é um não, curso do não. Propel, não é isso? Hoje, como o Ângelo mencionou no início, né, eu sou o diretor clínico da Propel no Brasil, sou responsável pelos cursos e a técnica de aceleração, tá? Que são duas. Uma são as microasperfurações e a outra é a vibração em alta frequência. Essa aí é basicamente O que que você conhecer tem para poder usado mais? indicar. Hoje, O que que você mais a tem usado mais, vibração, Daniel? né? Porque ela está incluída em todos os casos. Não é invasivo, né? O paciente aceita fácil e ela tem um benefício muito grande. A microasperfuração eu deixo para os movimentos desafiadores, né? Para esse caso do Diego, a gente fez ali no canino, por exemplo, para ajudar no movimento. E ela trabalha com o Para mesmo trazer lá do princípio Japão. biológico. Exatamente. Ela trabalha com o mesmo princípio biológico de uma corticotomia, né? Que a gente cria um trauma no nível ósseo e gera uma resposta inflamatória que se soma à resposta inflamatória que já existe da ortodontia, e a gente tem um processo mais enriquecido, protegendo mais raiz do dente, tendo uma remodelação óssea mais rica e com uma qualidade de movimentação melhor. Então, uma técnica que é hoje o padrão ouro mundial em termos de aceleração. É o número 1 no mundo disparado. Então, é o que realmente eu recomendo. Bom, Daniel, então depois você me manda o que o meu aluno precisa fazer para fazer esse credenciamento da Propel. Quando você me mandar isso, eu coloco no grupo dos alunos e todo mundo tem acesso e quem tiver interesse Legal. ver esse credenciamento com você lá. Basicamente, enviar um e-mail aqui para contato, next. Se quiser colocar no bate-papo aí já. Estou botando. Contato @Nexo Dental. A Nexo é a empresa que a gente precisou montar no Brasil para trazer a Propel. E só dizer, olha, eu sou aluno do Ângelo. Eu já vou avisar o pessoal lá, tá? E vocês vão estar recebendo acesso ao conteúdo online, que é um curso online gravado. Finalizando esse conteúdo online, vocês vão ser convidados para os webinars e tem uma série de cursos gravados, né? Eu acho que tem bastante conteúdo para entender mais essa ortodontia moderna lá dentro, tá? Enfim, e deixo também aqui meu Instagram aqui. Deixa o Instagram, porque qualquer coisa. Ramos Horto. É o Horto Balaqueiro, com TH, tá? Daniel Ramos Horto. Então, pode mandar mensagem lá também, se por acaso enviou e-mail e não responderam. Nessa época agora também deu um desconto, mas está garantido para vocês, tá? Um curso não é um curso caro, tem valor de R$500, mas para vocês vai ser de cortesia. Excelente. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a mais para o Daniel aí? Se quiserem fazer, mas qualquer dúvida, aproveitem a oportunidade. Qualquer coisa, depois vocês me perguntem também. Enfim, Daniel é meu amigo, se precisar, eu pergunto a ele e respondo a vocês. Não, fique tranquilo, Daniel, estou à foi disposição. sensacional, viu? Obrigado, Ângelo. Muito obrigado. Ângelo, eu tenho até umas dúvidas com relação a essa aceleração da movimentação, com relação à periodontia, mas depois a gente troca essa figurinha. Não, eu no curso eu falo bastante sobre isso, né? Eu acho que seria legal assistir. É bem modular, daqui a pouco pode ir direto na parte da resposta biológica e tem uma utilização muito boa para esses casos, obviamente não com doença periodontal, onde nem a horta está indicada, mas controlado é muito mais interessante usar esses métodos do que não usar, né? E já tem bastante trabalho mostrando isso. Mas tema para bastante tempo de conversa. Pois é. Mas só para tentar resumir, só para entender um pouquinho, quando a gente vai fazer um alinhador, vai trabalhar com uma força mais dissipante, não é? E quando você acelera, você não vai trabalhar só com força contínua? Não, é que são duas coisas, né? Eu não estou acelerando, aumentando a força. Eu estou acelerando, aumentando a resposta óssea. A resposta à biologia óssea, de processo de remodelação. Então, a força é a mesma. Eu vou encomendar os alinhadores, se eu vou usar aceleração ou não, é a mesma sequência de alinhadores, o mesmo nível de força. Tá? Só não tem um repouso. Não vai ter... Tem um repouso, porque, na verdade, a gente vai encurtar os processos, né? Todos eles. Então, a gente vai ter uma resposta de reabsorção mais rápida, de formação mais rápida, vai descomprimir mais rápido o ligamento. Então, a gente muda o timing da jogada. Tá?
e com isso a gente prepara toda a parte periodontal e óssea para estar preparada para uma nova ativação. Tá? Então, não é porque se a gente aumenta a força, a gente já sabe que a gente não vai ter um movimento melhor. Muitas vezes é o contrário, a gente vai passar do ponto de saturação e a gente vai ter um bloqueio do movimento. Então, na verdade, a força é a mesma, só que a resposta óssea vai ser mais rápida e permitindo ativações mais rápidas. Inclusive, o paciente ele para de sentir a sensibilidade da ativação ortodôntica, que normalmente é 2 ou 3 dias, o paciente no mesmo dia já não sente mais, porque aquele processo de descompreensão do ligamento periodontal ele acontece de maneira mais rápida. Tá? Entendi. Excelente. Então, ele é indicado para todo tipo de paciente, fenótipo periodontal fino, tábua óssea vestibular fina, também. É um conjunto, né? A decisão, né? Por exemplo, se tem essas características, um fenótipo mais delgado, a gente tem que ter muito cuidado na hora do planejamento para também não ter movimentos para aquela região. Então, tem muito mais a ver com o planejamento que a gente faz, e para isso o CleanCheck não existe software melhor, porque a gente tem controle total. E daí, onde fazer as microperfurações, normalmente em região interradicular, em gengiva inserida ainda, né? São 2 milímetros de profundidade na grande maioria dos casos, então é muito pouco. Então, é tranquilo de fazer, não tem um risco assim de ter um prejuízo periodontal, bem pelo contrário. Obrigado. Mas conto contigo, espero te ver lá na turma para a gente discutir mais, gostei da discussão. Vai ser legal. Ângelo, eu vou ter que te pedir desculpa, porque a gente retornou de viagem hoje, vou ter que dar uma ajuda aqui em casa, eu queria assistir tua aula, mas Claro. eu vou ter que sair. Não, fica à vontade, cara. E obrigado de novo, viu, pelo convite, é um prazer. Obrigado Se você. precisar, estou à disposição, tá bom? Obrigado, Daniel. Um Tudo de abraço bom a para todos, você, gente. tá? Boa noite. Um abraço na família aí. Valeu, cara. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.